Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui eu sempre espero compartilhar informações valiosas que vão ajudar seu filho a crescer bem. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Pesutti e hoje eu vou falar sobre um tema que é polêmica para muitos, que é: a criança come porque cresce ou cresce porque come? Uma criança sadia, gente, que não tem dificuldade alimentar, ela come de acordo com suas necessidades, né? Então, ela come porque ela está crescendo. Como assim? Bom, eu vou dar uns exemplos aqui. No primeiro ano de vida, por exemplo, a velocidade do crescimento e o ganho de peso são muito grandes, né? A criança nasce lá com 3 quilos e no final do primeiro ano de vida está com 9 quilos quase, em média, né? A criança no primeiro ano de vida cresce 25 centímetros, em média. Então, ela tem uma necessidade de energia muito grande, tá? Então, diante dessa necessidade, o apetite dela é muito bom. Geralmente, ela come mais. Já no segundo ano de vida, o crescimento, ele naturalmente desacelera, né? Então, consequentemente, o apetite diminui. É por isso que muitas mães, quando o menino, depois de um aninho, fala assim, gente, mas ele comia tão bem, agora ele não está comendo nada. Uma criança de 9 meses pode comer mais do que uma criança de 2 anos, de 18 meses. Tá? Por quê? Porque uma criança no primeiro ano de vida tem uma demanda muito grande de energia, então ela come mais mesmo. Bom, outro exemplo é no estirão da puberdade, né? Quando a criança está no estirão, né? Da puberdade, quando ela volta aí a crescer acelerada novamente, às vezes cresce aí 10 centímetros no ano, quase 1 centímetro por ano, o apetite deles aumenta muito. Eu não sei se vocês já perceberam, adolescente, o apetite deles, né? Eles batem um pratão, assim, de comida, né? Quando tá nessa fase de estirão, que é de velocidade do crescimento aumentada. E assim, eu adorei a analogia do pediatra Carlos Gonzalez, que é um pediatra espanhol, que ele fala assim, o poodle come menos do que um pastor alemão. Tá? Então, uma criança saudável e constitucionalmente pequena, ela come menos do que uma criança saudável constitucionalmente grande, tá bom? E assim, se um poodle comer muito, ele não vai virar um pastor alemão. A mesma coisa a criança que tem um biotipo pequenininho lá, né? Que ela é menorzinha mesmo. Se ela comer muito, ela não vai crescer além do potencial genético dela, tá? Ela só vai ficar acima do peso se ela comer mais do que ela precisa, né? Mas se ela come mal, ela pode também não atingir o máximo do seu potencial e vai ficar menor ainda, né? E assim também acontece, por exemplo, com uma criança de uma família alta, né? Se ela não comer de forma saudável, ela pode não atingir todo o seu potencial em termos de altura também, né? Embora aí, nessas crianças, o déficit de altura, ele pode até passar despercebido, né? Porque ele ainda continua alto, né? Ao invés de ficar com 1,85 m, fica com 1,80 m, por exemplo, né? Então, ele é menos percebido porque ele já é de família constitucionalmente alta, tá? Bom, e eu vejo todos os dias isso no consultório. O quê? As duas situações. Tanto a criança comendo menos porque está crescendo menos, então a necessidade de energia é menor, quanto crianças também que não estão crescendo porque não estão comendo bem. Né? Nessa pandemia mesmo, foi uma situação muito comum que eu vivenciei no consultório, né? Eu tô lembrando aqui agora até de um adolescente de 14 anos que perdeu o apetite nessa pandemia, né? Ficou deprimido, isolado.
Ele perdeu peso, chegou a perder peso, o índice de massa corporal ficou abaixo do normal e ele praticamente não cresceu, né? Ele caiu na curva de crescimento, porque ele não ingeriu quantidade de calorias suficientes. E eu também sou exemplo, né, vivo disso, né? Eu sou de família pequena, né, de família magra, constitucionalmente magra. Eu não me alimentava muito bem, ainda era bailarina, ou seja, eu gastava uma energia que eu não tinha e eu tive meu crescimento comprometido por isso, né? Eu tive um atraso da minha puberdade que me causou muito sofrimento, né? E assim, esse atraso da puberdade não era padrão da minha família, só eu que tive isso. Bom, e aí então, gente, repetindo aqui para ficar bem claro, as crianças comem porque crescem, mas se há uma dificuldade mesmo alimentar, o crescimento pode ficar prejudicado sim, tanto no peso quanto na altura, tá? Como no meu caso, como eu disse. Agora sim, vamos supor, agora se seu filho é pequeno, é aquele pequenininho, menor da turma, você pode estar se perguntando assim, o que veio primeiro então, no caso do meu filho, né? O ovo ou a galinha? Ele é pequeno porque ele não come ou ele não come porque ele é pequeno? E aí eu te falo que se você tem essa dúvida, o ideal é você buscar mesmo uma avaliação médica. Por quê? Porque você pode estar com uma percepção equivocada de que ele come pouco, por exemplo, mas ele pode comer normal para ele, né, que é pequeno, e uma expectativa aí fora da realidade gera estresse na mãe demais, né? E a mãe acaba tendendo a pressionar a criança a comer, né? A utilizar estratégias de estímulo para comer, que na verdade são pressão. E isso tende a desencadear mesmo uma dificuldade alimentar verdadeira. Se a criança não tinha, ela vai começar a ter. Bom, mas independente de tudo, gente, tudo isso que eu falei, a gente não deve deixar de oferecer aí a melhor alimentação para o nosso filho, né? Para ele alcançar o máximo do potencial dele, porque comer é essencial para criança de qualquer altura, né? Alta, baixa, magra, acima do peso, tá? Então, é sempre bom a gente procurar melhorar a alimentação dos nossos filhos, né? Das crianças. E o crescimento, como eu falo sempre, o crescimento, ele reflete a saúde da criança. É por isso que é tão importante a gente acompanhar o crescimento. Não é só pesar, medir e falar, tá indo direitinho, comparando com outras crianças. Não é ficar comparando, não é só por comparação que a gente faz isso, né? Por quê? Porque a gente sabe que é uma medida indireta da saúde dela. Então, se ela está crescendo dentro do canal dela, que seja baixo ou alto, né? Dependendo da família, se ela está crescendo dentro do potencial dela, é porque ela está com boa saúde. Aliás, gente, eu vou aproveitar aqui para reforçar o conceito de crescimento da criança, tá? Porque quando eu falo de crescimento, eu não estou falando só em termos de ganho de altura, tá? Eu estou falando também de ganho de peso. Semana passada mesmo, eu estava atendendo um paciente, uma menina, com meus alunos, lá na Faculdade de Medicina, no ambulatório, e essa menina, com sobrepeso, igual tem sido também muito frequente na pandemia, muitas crianças engordaram, algumas não ganharam peso, mas muitas engordaram, né? E essa menina, ela estava acima do peso, mas ela tinha estatura totalmente normal. Inclusive, ela era até alta, né? Como quase todas as crianças acima do peso, são geralmente crianças mais altas. E aí, no final da consulta, a paciente tinha até já ido embora, a gente tinha orientado tudo. No final da consulta, eu perguntei para os alunos assim, e aí, quais são as hipóteses diagnósticas para essa criança? Vamos pensar. E aí, a gente sempre faz 4 hipóteses básicas, que é crescimento, desenvolvimento, alimentação e vacinação. Fora os problemas que a gente detecta. E a primeira hipótese de crescimento, eu perguntei, como que estava o crescimento dela? Aí os alunos falaram, estava normal. E não estava, né? A menina, ela estava com uma altura normal, mas ela estava acima do peso. Então, o crescimento estava inadequado.
tá? Então, uma criança com estatura normal, com velocidade do crescimento normal, mas que está com baixo peso, né, para a altura dela, ou excesso de peso para a altura dela, não está com crescimento normal, tá bom? Além disso, gente, o peso é muito ligado ao ganho de altura, né? O próprio peso, o ganho de peso, afeta o ganho de altura. Que é uma coisa óbvia, olha, crianças com ganho de peso inadequado, né, que não estão ingerindo a quantidade de calorias suficientes, né, podem ter o crescimento em termos de estatura prejudicado, certo? Isso é assim, o corpo, ele poupa energia para as coisas mais prioritárias, vamos dizer assim, para as coisas mais importantes. Então, primeiro, ele privilegia o crescimento cerebral, por exemplo, o desenvolvimento da criança, ela se manter, né, viva, né, respirando. Então, falta energia, primeira coisa, ó, para de crescer, porque não é prioridade crescer. Agora, o excesso de peso, muita gente não sabe, mas o excesso de peso também pode prejudicar a altura da criança. Geralmente, as crianças acima do peso, por alimentação inadequada, estilo de vida sedentário, né, por hábitos inadequados, geralmente ela é uma criança alta, tá? Mas, porque ela come muito, né, muito carboidrato, insulina, que é um hormônio, aumenta muito, isso faz ela ficar alta, mas esses mesmos hormônios também avançam a idade óssea, a puberdade é mais acelerada, essas meninas tendem a ter uma maturação óssea mais acelerada, uma puberdade mais rápida. E o que acontece? Elas crescem antes, mas elas param de crescer antes também, né? E podem ficar com um crescimento estatural prejudicado pelo excesso de peso, tá? Então, tanto o excesso de peso quanto o déficit de peso podem alterar a altura da criança final, a altura daquele indivíduo, a altura final. E lembrar que sempre quando eu falo de crescimento, eu não estou falando só de crescimento estatural, eu estou falando também dessa questão do ganho de peso. Bom, e aqui só coloquei também uma observação aqui para não deixar de falar, que é uma pergunta também que eu recebo com muita frequência, que é assim, falando em puberdade, né, em parar de crescer antes da hora, eu recebo muito essa pergunta, que é, depois que a menina menstrua, ela para de crescer? E a resposta é não, tá? Não, depois que menstrua, ela não para de crescer, mas o crescimento desacelera. Em média, as meninas ganham aí 6 centímetros depois da menarca, que é a primeira menstruação. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Né? Medicina não é matemática e todo caso deve ser avaliado mesmo individualmente. Mas isso não quer dizer que se você está preocupado com a sua menina, né? Que você está preocupado com o crescimento dela. Não, então depois que menstrua ainda cresce. Se você ficou tranquila e, não, só vou avaliar depois que, então, vou deixar passar o tempo, não, né, gente? Porque a menina continua crescendo depois que menstrua, mas já passou do estirão, né? Já está em fase de desaceleração. Então, se você está preocupado, você deve procurar ajuda o quanto antes. Aí, gente, eu trouxe um estudo, tem um estudo publicado na revista Lancet, foi bem recente, publicado em novembro de 2020 agora, um estudo feito por pesquisadores britânicos, que mostra dados muito interessantes. Eles analisaram dados de peso, de altura, de mais de 65 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos, do mundo inteiro, tá? De praticamente todos os países, entre 1985 e 2019. Então, 35 anos. E eles viram que, ao longo do tempo, vários países, eles têm apresentado uma tendência de aumento da altura ao longo do tempo. Enquanto outros países não tiveram esse aumento de altura. Por exemplo, a China
tem apresentado um aumento importante da altura média, tá? Dos indivíduos ao longo desses 35 anos. Estou falando o quê, gente? Quer dizer que as gerações atuais, elas estão mais altas que as gerações passadas, tá? Tem havido uma tendência ao aumento da altura ao longo do tempo, tá? Ao longo das gerações. Então, por exemplo, meninos chineses têm hoje, em média, 8 centímetros mais do que tinham em 1985. Em 1985 eu já era, né, nascida, então, eu tinha uma impressão de que esse aumento secular da altura era assim, né, você tinha que avaliar aí um aumento dos últimos 200 anos, mas não, relativamente pouco tempo, 35 anos, né, de diferença, já houve um aumento na altura. Por quê? Pelas melhorias, né, das condições de vida, tá? As maiores melhorias na altura média ocorreram em países aí com economias emergentes, tipo China, Coreia do Sul. A China, por exemplo, é um dos países em que o Unicef, né, ele financiou programas de alimentação nutritiva nas escolas para melhorar hábitos alimentares e melhorar as condições de vida. Então, talvez por isso, a hipótese do estudo é que, por isso, eles têm aí tido um aumento crescente na estatura média, né, das crianças. Mas em muitos países, gente, tipo África subsaariana, as alturas médias, elas permaneceram inalteradas ou reduzidas mesmo, até reduziram desde 1985. Então, é essa a hipótese é que hábitos alimentares inadequados durante a infância e durante a adolescência estão contribuindo aí para uma diferença média de altura de até 20 centímetros entre países, tá? Entre países com médias mais altas e países com médias mais baixas. Eu até peguei uns dados aqui para vocês, que eu achei super interessante. Em 2019, os jovens de 19 anos, em 2019 agora, né, os jovens de 19 anos, os mais altos, viviam na Holanda. Em média, os meninos da Holanda, com 19 anos, têm 1,83 m. E os mais baixos, com 19 anos, vivem no Timor-Leste, que eles têm, em média, 1,60 m. E no Brasil, como que a gente está? No Brasil, o estudo mostrou que meninos de 19 anos passaram de uma média de altura de 1,71 m em 1985 para 1,76 m em 2019. Então, os meninos ganharam aí ao longo desse período, né? Eles estão, em média, 5 centímetros maiores. E as meninas? Em média, em 1985, no Brasil, as meninas tinham, em média, 1,58 m, as meninas de 19 anos. E agora, as meninas de 19 anos têm 1,62 m, em média. Então, a gente aí teve uma melhora aí de 4 centímetros. Bom, então a gente vê que tem essa tendência mesmo de ganho de altura ao longo dos anos, especialmente nos países em que está havendo essa melhora aí da nutrição. O estudo avaliou também, gente, o índice de massa corporal, que é o IMC, né, dessas crianças. Além da altura, ele avaliou o ganho de peso também. Porque, como eu disse, o crescimento da criança, que é o ganho tanto de peso quanto de estatura, reflete a saúde dela, né? Então, o estudo também avaliou o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, avalia o quê? A medida ajuda a gente a ver se uma pessoa tem um peso saudável para a altura dela, né? E o estudo viu que está tendo uma tendência de aumento de índice de massa corporal em todas as partes do mundo, mesmo em países pouco desenvolvidos, com dificuldades ambientais aí importantes. Aí você pode falar assim, mas isso não é por causa da genética? Essa diferença de altura entre um país e outro, né? Os holandeses aí como os mais altos do mundo, isso não é por causa da genética? E aí eu respondo que a genética é um dos componentes, sim, que influencia o crescimento da criança.
mas ela não explica esse aumento de estatura e de peso também, né, ao longo do tempo, né? A genética explica só uma pequena parte aí. Tanto é que tem estudos também mostrando que a altura de descendentes de imigrantes, a altura tende a acompanhar o padrão do novo país. Né, dentro de algumas gerações, né, gente? Não é tipo assim, mudei para um país, vou mudar lá para a Holanda, pronto, meu filho vai ter 1,80 m. Não é isso, é ao longo do tempo, né? Dentro de algumas gerações. O que indica aí o impacto mesmo da nutrição e do ambiente no crescimento da criança. Bom, então, o que a gente pode fazer? A gente precisa, então, já que as duas coisas acontecem, então a criança come porque ela cresce, mas ela cresce também porque ela come. Porque essas duas frases são verdade, né? Que, primeiro, a gente precisa respeitar o mecanismo de fome e saciedade da criança, que é regulado também pela demanda de energia que ela tem naquele momento, né? Então, crianças pequenas comem menos mesmo, crianças grandes comem mais, né? Crianças na fase de estirão comem mais, tá bom? Crianças com 1 aninho, com menos de 1 aninho, comem mais do que crianças com 2 anos. Por tudo isso que eu expliquei, depende da fase de crescimento e da demanda de energia. Então, diante desse conhecimento, a gente precisa entender mais uma vez e ter certeza, né, de que a gente não pode forçar uma criança a comer, em hipótese alguma, né? Nem quando ela está doente. A gente não força ninguém a comer. E forçar pode ser só um estímulo para comer, né? Várias estratégias que as mães consideram como estímulo para comer são vistas como uma pressão. E isso enterra o mecanismo de fome e saciedade da criança. Ela vai aprender a comer por outros motivos que não os internos, os sinais internos do corpo dela, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa entender e acreditar e confiar no mecanismo de fome e saciedade da criança. Na dúvida, como eu disse, se você tem dúvida, se seu filho é pequeno, por isso ele come pouco, ou se ele come pouco e aí por isso ele está pequeno, se você tem essa dúvida, né, você precisa de uma avaliação médica, tá? Para você tirar isso da sua cabeça. Porque eu sempre gosto de lembrar também uma frase que é a seguinte: se a família acha que existe uma dificuldade alimentar, então é porque existe mesmo uma dificuldade alimentar. Pode ser só um problema de percepção da mãe, né? Uma expectativa maior do que a realidade. Mas isso também deve ser tratado. Porque se essa família não é vista, a mãe muito estressada vai acabar desencadeando aí uma dificuldade alimentar real nessa criança, tá? Então, a gente não deve deixar de agir para melhorar a alimentação da criança, com uma dificuldade alimentar real, mas também a gente não pode deixar de agir, mesmo se for uma questão de percepção equivocada da mãe. Bom, então, gente, para finalizar, eu queria deixar aqui com vocês a mensagem de como o ambiente é importante para o crescimento e para o desenvolvimento da criança. Crescimento sendo visto aí não só como ganho de altura, mas como um ganho de peso adequado. A gente tem visto tendências aí em países de aumento secular da altura, de aumento ao longo do tempo da altura, mas em outros esse aumento não está ocorrendo pelas más condições de nutrição. E a gente tem visto o peso subindo na maioria dos países, o índice de massa corporal aumentando ao longo do tempo. Isso também não é genética, né? Só. É a nutrição, é o ambiente,
né? Então, uma nutrição adequada, tanto em quantidade como em qualidade de nutrientes, né? Tanto de macronutrientes, proteínas, gorduras, quanto de micronutrientes, né? Ferro, cálcio, enfim. Mais um ambiente adequado, né? Um estilo de vida adequado, com atividade física, com segurança, com controle de telas, com controle de estresse. Isso tudo com relações sociais na medida do possível, né? Isso tudo permite que as crianças cresçam bem. Quer dizer, que cresçam tanto em altura, né? Mas sem ganhar peso excessivo, com benefícios aí para a saúde, para o bem-estar dela, não só no presente, mas para toda a vida, tá bom? Então, essa live de hoje foi para frisar o quanto é importante o ambiente para a saúde das nossas crianças, dos nossos adolescentes, saúde presente e saúde futura, né? A gente não pode simplesmente falar, meu filho tá com excesso de peso, mas a genética da família, né? Todo mundo tá acima do peso, é a tendência. Não, a genética, sim, ela tem um fator mesmo dificultador, né? Importante, né? Em relação ao crescimento da criança, mas a gente tem o poder de mudar também, porque a gente pode intervir no ambiente, que ainda tem uma culpa enorme, né? Então, a gente não pode ficar, a gente se auto-sabota, né? Muitas vezes, não, isso é a genética, é a tendência da família, ele é pequeno mesmo, ou ele é magrinho assim mesmo, ou ele tá acima do peso, mas é tendência, não tem jeito. Não, a gente precisa confiar que a gente pode agir, que a gente pode mudar aí o futuro dessas crianças, desses adolescentes, tá bom? Porque tanto baixo peso quanto excesso de peso são prejudiciais, tá? Para a saúde, não só atual, como a longo prazo, como eu disse. Ok? Bom, gente, então, eu queria pedir para vocês deixarem comentários aqui, alguma dúvida, se alguém teve, por favor, deixa aqui, porque aí eu posso responder depois e também me dar ideias para eu fazer outros temas, né? Porque as dúvidas de vocês, eu falo, se uma pessoa está com dúvida nisso, eu preciso explicar mais. Foi o caso dessa live de hoje, né? Que uma pessoa da minha família veio perguntar, mas não é assim? Não é? As crianças não comem porque crescem? E aí, me motivou a estudar e, né, eu já sabia, mas assim, estudar, trazer um artigo novo aqui, e eu acho bem bacana isso, tá bom? Então, se vocês tiverem perguntas, pode colocar aqui, que aí eu respondo, e aí dá mais ideia para eu falar em outras lives, tá bom? Você pode encaminhar essa live para quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Um beijo, até mais então!